Tá filmando? Vê o númerozinho lá. Tá aparecendo bastante gente? Então vamos lá, pessoal. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, hoje, mais uma vez, vamos gravar nossa aula. Não se preocupem, são 10 ou no máximo 15 minutinhos. Tá? Então, eu já entreguei o material que a gente vai usar. Um palito azul, um EVAzinho amarelo e outro papelzinho amarelo. Tá bom? Vou deixar o meu aqui. Não deixe em cima da carteira isso, só esse material que a gente vai usar hoje. Pode deixar em cima da carteira e daqui a pouco a gente vai colocar em prática isso aí. Então o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre práticas corporais de aventura. Quem aqui já ouviu falar em práticas corporais de aventura? O Ícaro? Só o Ícaro? É? O Adelson também. Então, o nosso objetivo é conhecer as práticas corporais de aventura. Então, para quem não conhece, a maioria de vocês ainda não conhece, ou melhor, acha que não conhece, né? Vocês pensam, daqui a pouco eu vou começar a explicar o que é, vocês vão dizer, isso eu conheço, já vi na televisão. E também identificar os espaços onde é possível a gente praticar, né? Porque algumas práticas de aventura têm um lugar específico, não dá para ser na sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Então, antes de a gente partir para as minhas explicações, eu quero perguntar aqui primeiro só para os meninos. Os meninos aí levantaram a mão dizendo que conhecem alguma coisa. Então, só para os meninos. Quais práticas de aventura vocês conhecem? Montanismo, parkour, caiaque. Adelson, o que você falou? Você falou conhece, né? O que você lembra aí? Só o que você falou? Mountain bike. Como é que é esse negócio que você não lembra o nome? Mas o que faz, mais ou menos? Que lugar que ele está? É mais praticado no esporte. É? Então tá bom. Oi? Tem paraquedismo. Paraquedismo também. Então veja como tem umas vezes ali que podem ajudar. Qual? Mergulho. É, o mergulho, isso mesmo. Agora a segunda pergunta vai só para as meninas. Onde será que essas práticas corporais que o Ícaro falou são praticadas? Só para as meninas agora. Os meninos escutam. Onde são praticadas? O que ele falou tanto? Ele falou, o Thomas falou do mergulho. Onde é o mergulho? No mar. Onde que é o... O que ele falou mais? Montanhismo. Onde acontece o montanhismo? As montanhas. Na natureza. Mais alguma coisa, Lucas? Quero ver. Onde mais? Né? Então, ó, isso aí, paraquedismo no ar, né? E a última pergunta é para todo mundo. Agora não é para meninos nem para meninas, mas sim para todos, meninos e meninas. Só que vai responder quem eu escolher, tá? Para todo mundo. Então, melhor, vai responder quem levantar a cor primeiro que eu falar, mas eu vou falar a cor. Tá bom? Deixe lá em cima da mesa. Das práticas corporais de aventura que vocês conhecem. Quais vocês acreditam que podem ser praticadas na escola vermelha? Fica, levantou primeiro. Quais podem ser praticadas na escola? Você falou aí. Aquele lá que é tipo uma corda bruta assim. O slackline. Esse. Dá para praticar o slackline na sala? Sim. Sim. O que mais? Fazer uma forma adaptada de escalada. Uma forma adaptada de escalada. Mais algum? Agora pode ajudar. Toma. O que você pensa aí? Tem alguma? Tipo parkour. Parkour com certeza. Então o que a gente vai conseguir fazer? Slackline. A escola agora tem slackline. Vamos fazer o skate. Pratica o parkour. Eu tenho. Tem skate? E seu contato eu também tenho. Desse tamanho. Eu era skatista quando tinha meus 15 anos. E eu era escalador, como eu já falei para vocês, né? Tenho duas formas de escalar. Consegue? Então, o que a gente conseguir fazer na prática, nem que seja uma simulação ali, a gente vai colocar em prática, tá bom? Então, vamos seguindo, muito bom, vocês estão de parabéns. Aí, quando a gente fala de práticas corporais de aventura, a gente pensa em alguns pontos que tornam essa prática
de aventura, que é muito conhecido também como os esportes radicais. Então a gente fica meio parecido ali. Hoje em dia a gente chama de práticas corporais de aventura. E essas práticas, elas têm algumas coisas, algumas características, como por exemplo, a imprevisibilidade. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer direito. Sabe, mas não 100%. Às vezes a gente depende das condições do tempo, né? Como é que a gente vai escalar com chuva? Não dá, né? Com chuva, eu fui escalador, escalei por 10 anos. Meu esporte era escalar. Chegava no final de semana eu ia escalar, subir na rocha. E teve uma vez que eu machuquei minha perna, enfiei um galho na minha perna. Por quê? Eu estava escalando, peguei uma pedra lá em cima e fui me puxar. Aquela pedra quebrou e eu caí em cima de uma árvore. A árvore tinha um galho pontudo assim, puxando a minha perna. Deixa eu ver que coisa interessante, né? Por quê? O que eu quero dizer? Que a natureza é imprevisível. Aquela pedra parecia que não ia quebrar. O que eu peguei, ela quebrou, né? E qual a diferença também entre um jogador de vôlei? O jogador de vôlei vai atacar lá, cortar a bola e ele bate a mão na rede. O que acontece? É ponto para o adversário, né? Ponto para o adversário. Ele errou, foi cortar, bateu a mão na rede. A ponto foi para o adversário. Mas com o jogador, o que aconteceu? Uma mordidinha no braço, não é nada demais. Agora pensa um skatista. Ele vai pular no corrimão de escada assim, para fazer uma manobra. E ele erra um pouquinho. O que acontece? Ele cai e se arrebenta, se machuca, né? Então, os esportes radicais têm essa característica, eles são mais perigosos se você errar. Pode falar, Nicolas. Nicolas não, Ícaro. Tipo, quando eu tava fazendo um trabalho no quarto ano, né? Daí eu coloquei assim no meu trabalho sobre os esportes radicais. Quanto mais perigoso o esporte, mais adrenalina. Isso mesmo. Esse é outra característica do esporte radical. Christian, qual a característica do esporte radical? Eu acabei de falar aqui. Isso, esse é um esporte radical, mas uma característica dele, acabou de falar, que é a adrenalina, né? Imprevisibilidade. Você não sabe o que pode acontecer em alguns momentos. E também um risco aumentado. O cara saltou de paraquedas. Ele dobrou errado o paraquedas. O que pode acontecer? Ele embolar o paraquedas e... né? Então tem essas características, que é o risco aumentado, a imprevisibilidade e também bastante adrenalina. No surf também vai pegar onda, ele vai mandar, não consegue nadar. Isso mesmo, o surf também. Você vai pegar uma onda e daí você cai. E lá embaixo tem corais, né? Pode se machucar, porque os corais machucam todo atleta. Tá? Então a gente tem que saber lidar com os riscos, tem que fazer um bom planejamento de risco. E essas práticas corporais, elas podem acontecer em ambientes de natureza ou de cidade. Natureza e urbanos. Então, quando a gente falar em urbanos, seria na cidade. Ou numa praça, ou numa pista. Né? Então, Christian, de novo. Qual o esporte que você pode pensar que é um esporte radical ou uma prática de aventura que você pratica na cidade? Ciclismo. O ciclismo, no caso, depende da modalidade, né? Ele vai entrar. É o BMX, né? Que seria o mountain bike também. BMX são aquelas manobras, mas o BMX é de pista. O mountain bike é da natureza. São modalidades que são práticas de aventura. E entra lá mesmo. Então, o skate, o parkour, até mesmo o BMX, o patins, tem o patinete hoje, que é uma prática também esporte, digamos, radical, são todos urbanos, acontecem na cidade. E na natureza? Escalada, montanhismo, mais algum aí, mergulho, tá bom? Então agora a gente vai usar esses papeizinhos coloridos aí. Então, olha aqui, ó, eu vou falar o esporte, e se for de natureza, vocês vão levantar a cor vermelha. Então se o esporte for de natureza, levanta o vermelho. Se vocês acham que é de natureza. Se vocês acham que é urbano, vocês levantam o vermelho. Tá bom? Vamos ver quem acerta e quem é. Não, é o amarelo. O amarelo. Então,
natureza, o vermelho, urbano, o amarelo. Combinado? Certo. Então vamos lá. Balonismo. Já voar de balão. Natureza. Olha, vocês estão. Isso foi para testar vocês mesmo, hein? Muito bom. Na natureza, né? O balão. Escalada. Escalada. Vou contar para vocês uma curiosidade. A escalada, como iniciou a escalada, ela era na natureza. Mas hoje em dia existe a escalada indoor, a escalada em ginásios, que também pode ser considerada urbana. Então, se a gente for pensar a escalada clássica lá nas montanhas onde surgiu, ela é na natureza, tá bom? Então valeu quem falou primeiro na natureza. Mas hoje existe a escalada indoor também, que é urbana. Mountain bike. Mais uma na natureza, isso aí. Patins inline. Ah, isso foi fácil. Skate. Não. Skate. Isso, muito bom. Skate é uma prática urbana. Parkour. Não, vamos só. Parkour, ele é urbano. Então surgiu. O parkour é como se fosse um skate sem skate, né? Você vai fazendo manobra pela cidade, skate street. Vai fazendo manobras pela cidade com o próprio corpo sentado. Pode baixar agora. Muito bem. Então vocês entenderam bem o que são as práticas corporais de aventura, urbanas e na natureza. Agora a gente vai falar só mais um pouquinho sobre a prática, as diferenças ali das aéreas. Aéreo vem do quê? Ar. Do ar. Então as práticas que são no ar. Terrestres vem do quê? Da terra, práticas na terra. E aquáticas na água. Então é bem simples, né? Então se aquela prática, por exemplo, mergulho é aquático, né? Tem como fazer um mergulho aéreo. Será que tem como fazer mergulho aéreo? Não, né? Né? Ou corrida de orientação. Talvez faça isso aí. Vamos ver se a gente consegue elaborar uma orientação para vocês. Mas é uma prova em que você vai procurando pontos em um mapa. Bem legal, né? É bem legal. Então vamos lá, agora a gente vai fazer o mesmo jogo. Só que o palito vai entrar, esse palito azul aí. Então se a prática corporal for aquática, vocês levantam o palito azul. Se for aéreo, vão levantar o vermelho. E se for terrestre, o amarelo. Vamos ver como é que vocês estão espertos. Então, mergulho. Ah, isso estava fácil, né? Maratona aquática. Ah, o nome já diz aquática, né? Corrida de orientação. Eu acabei de falar do mapa terrestre. Isso mesmo. Parapente, paraglide. O que será que é isso? Isso é tipo um paraquedas. Só que eles saltam assim de montanhas. Tem um amigo meu que é daqui de Contenda e ele está lá num país, agora não lembro o país que ele está, mas é na Europa, voando de parapente. Veja que interessante, né? Vamos lá. Caiaque. Caiaque é aquático. Último. Rapel. Rapel. Esse foi difícil, né? O rapel, apesar de a gente descer... Rapel é um procedimento de descida de uma montanha, usando cordas. Então, apesar do rapel ser na altura ali, ela não é aérea. É considerado uma terrestre. Muito bem, pessoal. Então, ó. Então, o que a gente entendeu hoje? O que a gente falou hoje? Falamos sobre as práticas corporais de aventura. Falamos das características, né? A previsibilidade, o risco aumentado, né? E a sensação da adrenalina. Falamos também das diferenças entre as urbanas, que são na cidade, e as na natureza, né? Que são ambientes naturais. E também a outra classificação, que são entre aquáticos, na água, terrestres, em solo, né? Na terra, e os aéreos. Então essa foi a nossa conversa, nosso bate-papo sobre as PCAs, práticas corporais de aventura. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então,
Podem juntar os papeizinhos e me entregar aqui. Deu certo, Brenda?